O que mais impressionou as pessoas naquele quarto não foi a presença do pontífice, mas sim o silêncio absoluto que se instalou de repente. Hoje você e eu vamos investigar o que realmente aconteceu por trás daquelas portas. Não era aquele silêncio reverente de uma prece, nem a calmaria que resta após uma bênção solene. Tratava-se daquele vazio incômodo que surge quando todos percebem ao mesmo tempo que algo sagrado foi abandonado por tempo demais. O Papa Leão XIV permanecia em pé, ao lado de uma cama estreita na Casa Sant'Angelo. Sua batina branca estava visivelmente amassada após caminhar por corredores gélidos que jamais deveriam ser frios daquela maneira. Sem câmeras ou anúncios oficiais, o líder máximo da igreja agora encarava um idoso sacerdote de 91 anos. Aquele homem havia dedicado 30 anos inteiros de sua existência como missionário no Congo, entregando tudo de si. Ele doou sua juventude, suas forças físicas, sua mente e quase tudo que o mundo pode arrancar de um ser humano. No entanto, ao abrir os olhos e ver aquela imponente figura vestida de branco bem ali na sua frente, ele não reconheceu a autoridade do Papa. Em vez disso, fez uma pergunta simples e dolorosa, indagando se aquele homem era um médico de plantão. Naquele instante, a atmosfera do aposento mudou drasticamente. O padre Andrés Valdívia notou a mandíbula do pontífice travar de imediato, enquanto a jovem enfermeira Helena simplesmente paralisou. O corredor gélido parecia prender a respiração, contrastando com as homenagens frias que a igreja costumava fazer em discursos formais. Contudo, dentro daquela pequena cela onde o aquecedor havia enguiçado e o jantar jazia intocado em uma bandeja, toda aquela suposta honra oficial claramente havia chegado tarde demais. O Papa não respondeu com uma ordem ríspida e nem exigiu a presença de assessores. Ele apenas pousou a mão com delicadeza sobre o braço frágil do velho sacerdote, fitando-o como se toda a imensidão da igreja estivesse resumida àquele único rosto esquecido pelo tempo. Horas depois, ao relatar o que testemunhara pessoalmente, sua voz fraquejou e embargou. Não por vaidade ou para encenar um sofrimento falso, mas porque ele finalmente enxergara a dura realidade que os relatórios maquiados do Vaticano escondiam sistematicamente. Antes que o dia amanhecesse, suas declarações estariam estampadas em jornais de 20 países. Mais de 16 minutos de gravação seriam assistidos e analisados por milhões de telespectadores ao redor do planeta nas horas seguintes. Alguns se prenderiam ao choro do pontífice, rotulando o episódio como o gesto mais genuinamente humano de seu recente mandato. No entanto, a verdadeira investigação nos mostra que o caso começou muito antes do barulho da imprensa. Tudo teve início com uma carta humilde, escrita à mão por uma freira de 84 anos, que temia morrer antes que alguém com real poder escutasse seu clamor. Naquele 1º dia de março de 2026, a Cúria Romana operava sob uma tensão silenciosa e invisível aos olhos do público. Os escritórios trabalhavam com cautela extrema, cientes de que o Papa estava no cargo há menos de 10 meses e já abalava as estruturas de poder. A primeira aparição pública do novo pontífice ocorreu na emblemática tarde de 8 de maio de 2025. Naquele dia, a fumaça branca subiu imponente da chaminé da Capela Sistina, revelando ao mundo o nome de Robert Francis Prevost. Ele tinha 69 anos, era um frade agostiniano nascido em Chicago e tornava-se ali o primeiro Papa americano de toda a história da Igreja Católica. No entanto, o verdadeiro caráter daquele homem não fora moldado nas salas luxuosas de Roma. Ele passara anos atuando no norte do Peru, uma região árida onde o trabalho pastoral era testado diariamente pela fome, pelo calor implacável, pela poeira e pelo sofrimento de quem só possuía a fé para sobreviver. Essa bagagem prática explicava por que suas primeiras ações no cargo foram tão enérgicas.
Sem perder tempo, ele promoveu uma reestruturação profunda em 2 dos principais dicastérios do Vaticano. O novo Papa demitiu sumariamente o Monsenhor, cujas fraudes financeiras eram toleradas de forma vergonhosa há quase uma década. Além disso, assinou um decreto estipulando que nenhuma repartição da Santa Sé poderia gastar mais com reformas luxuosas de escritórios do que destinava a projetos de caridade no mesmo período. A mensagem ecoou com força e clareza nos bastidores do poder clerical. Aquele homem não queria apenas que a igreja ostentasse uma imagem de caridade. Ele exigia transparência real e prestação de contas rigorosa. Enquanto a ala conservadora se enfurecia em silêncio, a imprensa internacional acompanhava cada passo daquela transição. Aqueles que viviam nas margens da sociedade, como os enfermos e os imigrantes esquecidos, preferiram agir com cautela e não comemoraram de imediato. Afinal, eles já tinham ouvido promessas vazias no passado. No entanto, sob a liderança do Papa Leão XIV, uma sutil esperança começou a florescer. Havia a possibilidade real de que a cúpula do Vaticano finalmente enxergasse além de suas burocracias internas. Mas, como você e eu podemos notar nesta investigação, nenhuma daquelas mudanças prévias preparou a Cúria para os eventos inusitados da manhã de 1º de março. Sem avisos prévios, comunicados de imprensa ou compromissos na agenda papal oficial, o pontífice solicitou um carro particular antes mesmo do nascer do sol, surpreendendo a todos. O pontífice indicou discretamente o endereço desejado ao motorista e, enquanto a cidade de Roma ainda dormia na penumbra, o homem mais influente da igreja partiu para uma inspeção sem precedentes. O destino escolhido era a Casa Sant'Angelo, um abrigo para religiosos idosos sob controle direto da Santa Sé, situado nos arredores das muralhas leoninas, a 20 minutos da Praça de São Pedro. Teoricamente, o local era um modelo de excelência administrativa que abrigava padres aposentados, freiras idosas e ex-funcionários leigos que dedicaram suas vidas à instituição. Com financiamento anual garantido no orçamento oficial e relatórios impecáveis enviados periodicamente ao dicastério para o clero, ninguém suspeitava que houvesse qualquer irregularidade ali dentro. Todos os documentos oficiais asseguravam que a Casa Sant'Angelo operava perfeitamente, mas a verdade oculta começou a vir à tona 3 semanas antes. Uma carta inesperada chegou às mãos do Papa Leão XIV. Longe de ser um memorando burocrático ou uma queixa formalizada pelas vias clericais tradicionais. Trata-se de um manuscrito em italiano simples, redigido com caligrafia trêmula pela irmã Josefina, uma freira franciscana de 84 anos de idade que dedicou mais de 6 décadas à sua vocação. Ela residia no abrigo há 4 anos e enviou o desabafo diretamente ao pontífice, sem qualquer garantia de que ele realmente o leria. A religiosa não buscava fazer acusações levianas, mas escrevia movida por um profundo e genuíno temor. O tom daquela correspondência chamava a atenção justamente por não transparecer rancor, mas sim um apelo urgente e honesto antes que o silêncio definitivo da morte a levasse. O secretário particular, padre Andrés Valdívia, resgatou o envelope na 3ª semana de fevereiro, oculto em meio a uma pilha de correspondências já filtradas pelos assessores. Ele fez a leitura à meia-noite e logo na manhã seguinte colocou o documento sobre a mesa de trabalho do Papa. Leão XIV leu cada linha com atenção durante o desjejum e permaneceu calado por horas. O texto relatava corredores extremamente gelados, refeições servidas às 4 da tarde que chegavam frias aos idosos e funcionários sobrecarregados pela falta grave de equipe e de treinamento adequado. A freira descrevia cuidadores exaustos, indivíduos dedicados que tentavam cumprir suas obrigações diárias, mas que estavam visivelmente sobrecarregados além dos limites humanos.
Suas palavras detalhavam o sofrimento de padres idosos que haviam doado a vida inteira às suas paróquias e agora enfrentavam os rigores do inverno em quartos com aquecedores quebrados. Ela também mencionava remédios vitais que atrasavam com frequência ou simplesmente deixavam de ser entregues aos pacientes. Aquela rotina de abandono forçado transformava a espera em um sofrimento diário e angustiante para pessoas que se tornaram completamente invisíveis dentro de uma instituição cuja única missão original deveria ser protegê-las de tais mazelas. Mais adiante na denúncia, a freira relatava a triste rotina do padre Marco, um antigo missionário de 88 anos de idade. Ele passava as manhãs em sua cadeira de rodas no corredor, com sua melhor roupa e segurando o terço, aguardando uma missa celebrada apenas 2 vezes por semana devido à escassez de sacerdotes disponíveis. Próximo ao encerramento, Irmã Josefina escreveu a frase que chocou o pontífice. Eles não exigiam luxos desnecessários, apenas clamavam para não ser esquecidos pela Igreja. Profundamente tocado, Leão XIV releu o texto 3 vezes e, ao final, usou um lápis para marcar aquela última linha com um traço vertical, mantendo seu velho costume de professor de direito canônico em Trujillo, antes de tomar uma decisão. O pontífice manteve silêncio absoluto diante de seu secretário de Estado e também preferiu não alertar o prefeito responsável pelo dicastério para o clero. A assessoria de comunicação também não recebeu nenhum aviso sobre o plano. Ele apenas instruiu o padre Valdívia a providenciar um veículo descaracterizado para 6 horas da manhã do dia 1º de março, garantindo o sigilo total da viagem. Quando o automóvel estacionou na penumbra matinal sob um vento frio, as ruas próximas estavam praticamente desertas. Poucos caminhões de entrega circulavam na luz cinzenta e gélida do amanhecer. O Papa Leão XIV sentou-se silenciosamente no banco traseiro, vestindo sua batina branca habitual e segurando o breviário de orações entre as mãos. Ele não estava concentrado na leitura das orações naquele momento. Apenas mantinha os olhos fixos na paisagem cinzenta que passava pela janela do carro. O padre Valdívia o observava atentamente pelo retrovisor, pois conhecia o pontífice há tempo suficiente para decifrar a gravidade daquele silêncio absoluto. Como você e eu podemos compreender, quando o Papa faz um pedido tão incomum de madrugada, resta apenas obedecer fielmente sem questionar seus motivos reais. O automóvel logo se afastou da Praça de São Pedro em direção às muralhas antigas. Sem escolta policial armada, sem avisos formais aos diretores e sem qualquer rastro nos canais oficiais de comunicação, a discreta operação ocorria exatamente sob o sigilo exigido. A silhueta do Castel Sant'Angelo surgiu quando o veículo dobrou a esquina daquela estrada deserta. Se você e eu olharmos de perto, aquele imenso edifício pálido com sacadas de ferro e janelas fechadas parecia esconder segredos profundos. No verão, o jardim talvez transmitisse alguma delicadeza, mas naquele primeiro amanhecer de março, o cenário era de abandono e desolação. A estrutura erguia-se com a arrogância silenciosa das instituições que parecem perfeitas apenas no papel. Léo observava tudo em silêncio absoluto. Quando o carro parou, o portão principal estava destrancado, mas ninguém apareceu. O padre Valdívia acionou o interfone e esperou por quase 2 minutos até que o sinal autorizasse a entrada. Mesmo assim, ninguém veio recebê-los. Ao cruzar o limite da porta sem qualquer aviso prévio, Léo não deparou com a desordem, mas com algo muito mais sutil e perturbador. O saguão principal exibia uma limpeza impecável, mas uma frieza cortante pairava no ar. Azulejos antigos haviam sido esfregados com rigor. Perto dali, uma imagem de gesso de Nossa Senhora repousava ao lado de uma vela votiva totalmente consumida, sem que ninguém a substituísse. De repente, uma jovem enfermeira surgiu de um corredor lateral e estancou ao avistar a batina branca. O rosto dela empalideceu.
Com cerca de 25 anos, ela carregava o cansaço profundo de quem começa a jornada muito antes de recuperar as energias. Ela apenas conseguiu balbuciar que o Santo Padre não era esperado ali. Léo olhou para a jovem sem reprovação e respondeu calmamente que sabia disso, acrescentando que desejava apenas caminhar e que ninguém precisava ser chamado. Ainda assim, ela decidiu acompanhá-los. Seu nome era Helena, funcionária da Casa Sant'Angelo há 14 meses. Enquanto andavam, ela revelou ser uma de apenas 3 enfermeiras cobrindo o turno matutino para 63 residentes. O pontífice não a interrompeu nem exigiu explicações imediatas, apenas escutava enquanto avançava. Aquele primeiro corredor era exatamente o que a irmã Josefina descrevera em sua carta angustiada. Um espaço longo, estreito e frio, com paredes verde claras e lâmpadas fluorescentes que drenavam a vida de qualquer objeto ou pessoa sob sua luz. Diversas portas abertas revelavam cenários desoladores ao longo do caminho. Em um quarto, um idoso sacerdote vestido, mas com a barba por fazer, contemplava o jardim cinzento pela janela. No aposento seguinte, uma senhora de mais de 90 anos repousava de olhos fechados, com os lábios movendo-se em uma prece silenciosa ao lado de seu terço. No terceiro quarto, outro padre parecia dormir profundamente, embora o relógio já passasse das 7 horas da manhã. Na mesa de cabeceira, repousava uma bandeja de jantar intocada da noite anterior, ainda lacrada sob o filme plástico. Léo estancou na soleira da porta. Ele fixou os olhos na bandeja fria e, em seguida, voltou sua atenção para a figura frágil do sacerdote deitado. Helena soltou um murmúrio angustiado e apressou-se em explicar que o plantão noturno tivera 2 baixas por motivo de doença e que, por isso, as refeições às vezes não eram recolhidas. O Papa manteve os olhos fixos na cama e fez apenas uma pergunta direta para saber quem era o homem esquecido ali. Helena respondeu baixo que era o padre Lorenzo, de 91 anos, que servira há 30 anos como missionário no Congo. Sem protocolos, Léo deu um passo para dentro do quarto e aproximou-se. O velho sacerdote abriu os olhos com dificuldade, piscando contra a luz como se o simples despertar exigisse um esforço hercúleo de um corpo já quase sem forças. Por instantes, o padre Lorenzo apenas o encarou silenciosamente. Nenhum sinal de espanto ou percepção imediata da batina branca ocorreu, muito menos a consciência de que o bispo de Roma velava seu sono. Contudo, as feições do ancião suavizaram-se, não pelo reconhecimento da autoridade eclesiástica, mas por algo extremamente simples e humano. Alguém estava olhando diretamente para ele. Alguém decidir a parar. Léo apoiou a mão com leveza no braço do velho religioso e o cumprimentou em voz baixa. Padre Lorenzo respondeu com um tom fraco e desgastado, perguntando logo em seguida se Léo era o médico. A indagação pairou no ar com uma melancolia inesperada. Em vez de impor sua importância ou revelar quem era, o Papa limitou-se a dizer com extrema humildade que era apenas um visitante. Padre Lorenzo acolheu aquela resposta com a dignidade silenciosa de quem aprendera a não exigir explicações do mundo, comentando apenas que era reconfortante receber visitas. Léo permaneceu ali mais alguns instantes, murmurando palavras gentis e garantindo que o copo d'água estivesse ao alcance da mão do doente. Nada mudou fisicamente no quarto. A bandeja intocada permanecia no lugar e o frio continuava intenso. Contudo, algo definitivo gravara-se na fisionomia do Papa. Ao retornar para o corredor, sua expressão era de absoluto controle, com a mandíbula cerrada. O padre Valdívia conhecia bem aquele semblante. Não se tratava de uma raiva barulhenta, mas daquele instante exato em que Léo parava de analisar a situação e começava a decidir o destino dos culpados. A equipe localizou a irmã Josefina no 2º andar, na sala de convivência. Ela estava sentada à mesa com outras 2 freiras idosas, todas com seus livros de orações abertos. Josefina era miúda, de olhos brilhantes e cansados, com cabelos brancos presos sob o véu e mãos cruzadas com a paciência de quem passou a vida sem exigir atenção.
Ao erguer os olhos e avistar o Papa Léo XIV na porta, ela não esboçou reação imediata. Encarou-o por alguns segundos, como se duvidasse da própria visão. Em seguida, levou a mão à boca e fechou os olhos. Demonstrando total respeito, Léo caminhou até a mesa e sentou-se diante dela, recusando-se a permanecer de pé em uma postura de superioridade hierárquica. Ele puxou uma cadeira simples de madeira e sentou-se ao nível dela. "Eu recebi a sua carta", disse ele. Irmã Josefina abriu os olhos, que se encheram de lágrimas, mas conteve-as com a disciplina de quem aprendera muito a manter a serenidade. "Eu não tinha certeza se ela chegaria", sussurrou ela. Léo respondeu simplesmente que havia chegado. A religiosa o fitou demoradamente antes de dizer que não eram ingratos. Queria que ele compreendesse que os sacerdotes e irmãs daquela casa haviam doado suas vidas e eram gratos sem qualquer amargura. Contudo, ela fez uma pausa dramática antes de concluir que eles passam muito frio e estão totalmente sós. A última palavra mudou instantaneamente o clima na sala. Léo absorveu o impacto daquelas palavras em silêncio. Ele pediu que ela o acompanhasse na caminhada, caso se sentisse capaz. Apoiando-se na bengala, ela ergueu-se devagar, mas com passos firmes, exibindo a altivez de quem resistiria enquanto o corpo permitisse. Primeiro, ela o conduziu à capela. Era um local pequeno, belo e bem cuidado. O único ponto do prédio imune ao abandono. Léo notou as flores frescas no altar e nada disse, contrastando a cena com a vela apagada do corredor inferior. Depois, visitaram a cozinha. O cozinheiro Beppe, ali há 11 anos, revelou com evidente embaraço que preparava refeições para 63 pessoas com um orçamento que não sofria reajustes há 6 anos. Beppe também relatou que o sistema de aquecimento da ala leste quebrara em novembro e continuava quebrado em pleno mês de março. Léo virou-se para o padre Valdívia e ordenou de forma seca que anotasse aquilo. O Papa passou 3 horas investigando a Casa Sant'Angelo naquela manhã, sem discursos ou fotografias, impedindo que a visita virasse cerimônia. Ele percorreu cada quarto, sentou-se ao lado dos residentes, segurou suas mãos e ouviu os relatos das vidas esquecidas ali. Falaram sobre o Congo, Peru, Argentina e Coreia, relembrando as missões da juventude, as paróquias onde sepultaram mortos e batizaram crianças, e as salas de hospital onde velaram doentes às 3 da manhã porque ninguém mais viria. Aquelas pessoas não eram servidores abstratos do clero, mas sim os homens que sustentaram a igreja onde a fé não se traduzia em mármore, mas em poeira, calor, doença e miséria. Um jesuíta de 90 anos relembrou as missas celebradas para mineiros na Bolívia na década de 1970. Léo escutava tudo com atenção, confrontado com uma contradição revoltante. Aquele homem carregara a fé nas costas por 50 anos e agora não recebia sequer o jantar quente. Quando o Papa se preparava para ir embora, o rosto de Helena já não exibia palidez, mas lágrimas de desabafo emocional. Helena chorava não por ter sido culpada, mas porque o Papa enxergara a imensidão do fardo que ela carregava. Léo agradeceu a ela, a Beppe e as 2 outras enfermeiras recém-chegadas. Apertou a mão de cada um, olhou-os nos olhos e afirmou que o trabalho deles ali tinha mais valor do que imaginavam ou do que lhes fora dito. Falou de forma categórica, sem rodeios ou falsa caridade. Ao meio-dia, 3 telefonemas partiram do apartamento papal. O primeiro foi para o cardeal Eduardo Bertone, prefeito do dicastério para o clero, um cauteloso funcionário romano com 30 anos de burocracia vaticana nas costas. Bertone atendeu com um cansaço típico de quem percebe que uma manhã tranquila acabava de desmoronar. A dura conversa telefônica durou 11 minutos. Sem elevar o tom de voz, Léo relatou a Bertone sua visita à Casa Sant'Angelo. Informou que o aquecimento estava quebrado desde novembro,
que havia 3 enfermeiras para 63 idosos e que um antigo missionário do Congo dormira ao lado de um jantar intocado. Em seguida, vieram as determinações expressas. O Papa exigiu uma auditoria financeira e operacional completa na instituição em 30 dias. Também ordenou medidas emergenciais de contratação de funcionários, conserto do aquecimento em 1 semana e reajuste imediato da verba de alimentação. Quando Bertone tentou argumentar que tais trâmites exigiam os canais habituais, Léo o interrompeu friamente. Eu não estou perguntando como esses processos costumam tramitar. Estou determinando o que vai acontecer agora, declarou Léo com autoridade incontestável. Houve um breve silêncio na linha antes que Bertone respondesse que tudo seria feito como ordenado. Se você e eu analisarmos este momento, perceberemos que o jogo de poder mudar ali. O segundo telefonema foi para o setor de administração financeira vaticana, ampliando o foco da investigação para os orçamentos de todos os asilos católicos de Roma e arredores. O pontífice exigiu os dados detalhados dos últimos 5 anos, além de um comparativo escrito, até sexta-feira, sobre o montante direcionado à burocracia interna e o destinado aos idosos. Se você e eu analisarmos os bastidores do Vaticano, perceberemos que cada detalhe foi milimetricamente calculado. Ele fez questão de usar a palavra por escrito 2 vezes, pois sua intenção era clara. Queria os números expostos de uma forma que ninguém pudesse suavizá-los com justificativas burocráticas. O terceiro telefonema daquele dia foi o mais curto, direcionado diretamente à sua própria equipe de comunicação. O Papa Léo avisou que faria um pronunciamento público sobre o amparo da Igreja aos idosos. Nada de discursos ensaiados ou documentos formais, mas sim uma declaração direta, gravada na tarde de 2 de março em uma sala modesta ao lado da biblioteca do Palácio Apostólico. Sem púlpito, sem bandeiras e sem qualquer artifício para inflar sua autoridade. O Papa Léo XIV acomodou-se em uma cadeira comum. Diante dele apenas uma câmera, um único cinegrafista e o padre Valdívia, posicionado discretamente ao lado. Nada mais. Durante 16 minutos de gravação, o pontífice proferiu palavras cujo impacto real nenhuma transcrição escrita seria capaz de capturar. A verdadeira força daquela mensagem não residia apenas no que era dito, mas no silêncio pesado que preenchia os intervalos. Era uma quietude profunda que o dominava antes de cada nova frase, não por esquecimento, mas porque ele compreendia perfeitamente o preço de cada afirmação. Ele abriu seu pronunciamento citando o livro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, que ordena levantar-se diante dos idosos e honrá-los. Não era uma metáfora, mas um mandamento. Em seguida, o pontífice traçou um panorama dos 2000 anos de história da Igreja, mencionando hospitais, escolas, orfanatos e as imensas obras erguidas sob o manto da misericórdia. Ele não tentou apagar esse legado, mas colocou-o abertamente sobre a mesa para análise. Foi então que ele apontou a ferida. Ao longo dessa vasta trajetória administrativa, a instituição desenvolveu um hábito perigoso. Aprendeu a zelar pelas estruturas físicas enquanto ignorava as vidas humanas ali dentro. A Igreja mantinha prédios, arquivava relatórios e aprovava orçamentos, iludindo-se de que cuidar do patrimônio equivalia a cuidar do indivíduo. Com a voz grave, ele sentenciou que uma capela aquecida e um aquecedor quebrado no quarto ao lado não são a mesma coisa. Assim como um caixa-saldo positivo não compensa uma bandeja de comida intocada. O silêncio que se seguiu permitiu que o peso daquelas palavras se assentasse no ar. Ele revelou ter visitado um asilo na manhã anterior, optando por ocultar o nome do local para evitar que a negligência parecesse um problema isolado, quando na verdade sabia que o mesmo descaso ocorria em diversas outras instituições católicas. Descreveu vidas inteiras dedicadas a Deus e aos necessitados, pessoas que entregaram sua juventude e vigor e que agora passavam os dias esperando.
esperando pela comida, pelo calor de um cobertor ou por alguém que se sentasse ao lado deles para conversar genuinamente, sem formalidades. Fixando os olhos na lente, ele expôs a história da mulher que lhe escreveu uma carta desesperada, temendo que a verdade morresse com ela caso continuasse calada. O Papa relatou o caso de um idoso sacerdote que passara 30 anos em missões na África, batizando crianças que jamais veria crescer. Aquele mesmo homem de fé agora definhava em um quarto gelado e solitário. Ao receber a visita do pontífice, o velho padre perguntou, confuso, se ele era o médico de plantão. Nesse momento do relato, Léo parou de falar e desviou o olhar para o chão. Ao erguer a cabeça, seus olhos estavam marejados. Ele repetiu a pergunta do clérigo com uma voz visivelmente embargada, despida de qualquer formalidade oficial. Era a voz de quem testemunhara um fracasso institucional doloroso demais para ser maquiado. Ele revelou que o padre Lorenzo, aos seus 91 anos e após doar toda a sua vida à fé, não recebia da igreja sequer um quarto aquecido. Se nós olharmos atentamente para a postura do Papa naquele instante, veremos um homem tocado pela verdade. Sua mão subiu brevemente até a boca. Os ombros se contraíram e depois relaxaram, evidenciando que ali não havia encenação, apenas o peso esmagador de uma negligência institucionalizada. Quando retomou a fala, sua voz recuperou a firmeza para lembrar que a igreja não existe para autopreservação, mas para amar. O amor verdadeiro, que exige sacrifício real, não se limita a assinar relatórios frios. O amor comparece, senta-se junto e se importa em saber se o outro dorme bem, se sente frio ou se tem medo. Ele enfatizou que os idosos não são fardos a serem gerenciados, mas sim a memória viva da instituição, que falhou tragicamente ao não amparar aqueles que sempre a carregaram nas costas. Na sequência, a dor de Léo transformou-se em uma cobrança enérgica e prática. Ele ordenou que cada diocese, congregação religiosa e instituição católica responsável por abrigos de idosos deixasse os papéis de lado naquela semana e fosse inspecionar a realidade de perto. Exigiu que os líderes caminhassem pelos corredores, sentassem com os residentes e questionassem os enfermeiros sobre a real sobrecarga de trabalho. Mandou averiguar o real estado dos aquecedores e a frequência das missas locais. Ele declarou que se as respostas gerassem desconforto, que esse incômodo durasse o tempo necessário para provocar mudanças urgentes. Durante os minutos seguintes, ele detalhou as diretrizes administrativas rigorosas que já estavam sendo encaminhadas aos dicastérios competentes no Vaticano. Uma auditoria de emergência seria realizada imediatamente nos asilos administrados diretamente pela Santa Sé. Um comitê de trabalho seria estabelecido e, de maneira inédita, contaria com a participação dos próprios residentes idosos, como a irmã Josefina, cuja experiência cotidiana nessas casas possuía muito mais valor prático do que décadas de relatórios de autoavaliação burocrática. Ele encerrou seu discurso de forma contida, porém avassaladora, dirigindo-se a cada padre, freira e fiel idoso que dedicou a vida à igreja e que hoje dependia desses lares. O Papa afirmou categoricamente que os enxergava não como estatísticas ou linhas de orçamento, mas como pessoas reais. Por fim, ele pediu perdão por todas as vezes em que a engrenagem institucional os fez se sentirem invisíveis. A gravação foi encerrada, mas o silêncio confortável do Vaticano já havia sido quebrado para sempre. Naquela mesma noite de 2 de março, o depoimento de Léo espalhou-se rapidamente por redações de jornais, redes paroquiais e mensagens privadas de fiéis do mundo inteiro. A assessoria de imprensa da Santa Sé tentou suavizar 2 trechos polêmicos, mas o Papa barrou as alterações imediatamente, exigindo que o discurso permanecesse cru e doloroso, para chacoalhar a complacência clerical. Na manhã seguinte, mais de 4 milhões de pessoas já haviam assistido ao vídeo na íntegra. Manchetes ecoaram em diversos idiomas, de italiano a tagalo.
A mídia focou no choro do pontífice, mas o verdadeiro fato era que ele expôs a negligência oculta sob pilhas de relatórios oficiais. Na casa de Sant'Angelo, os reflexos daquela denúncia foram imediatos. Uma equipe técnica foi enviada às pressas e antes do fim da tarde, o aquecimento da ala leste já operava perfeitamente. Enfermeiros adicionais foram contratados e a revisão orçamentária foi iniciada. Embora as feridas estruturais não pudessem ser curadas do dia para a noite, aquela instituição deixou de ser um simples papel bem diagramado em uma mesa de escritório no Vaticano, para se tornar um lar de pessoas de carne e osso, que não podiam mais ser ignoradas pelas autoridades. No dia 3 de março, a funcionária Helena levou um tablet até a irmã Josefina no refeitório compartilhado. A idosa assistiu ao vídeo sem desviar os olhos e, ao final, com as mãos unidas sobre a mesa, declarou que ele manteve a parte crucial. Intrigada, Helena buscou entender o sentido daquela frase. E a irmã Josefina esclareceu que o Papa não aliviou a realidade ao expor o drama do padre Lorenzo. Quando o próprio padre soube que sua história fora compartilhada com milhões de pessoas, ouviu tudo em silêncio. Com simplicidade, comentou que achava que o visitante era o médico, mas ressaltou que a gentileza daquele homem bastava, pois boa companhia é sempre bem-vinda. Naquela mesma noite, o quarto estava quente e o jantar veio fumegante. Se você e eu pararmos para refletir, veremos que a igreja não muda com assinaturas em decretos, mas sim quando resgatamos a dignidade de quem foi esquecido. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe com quem valoriza aqueles que ergueram nossa fé.